treinamento oficial, como é que eu explico para vocês? A gente risca, tá? A gente risca, e aí a gente percebe, faz a avaliação e percebe o quê? Que aqui é onde eu tenho mais volume, tá vendo? Aqui é onde eu tenho mais volume. Só que aí eu consigo entender também que esse volume aqui é por causa do abdômen superior. Então, só na parte do raciocínio, a gente já consegue entender por que algumas pessoas têm menos resultado do que as outras, tá? Vai ter gente que vai aplicar só aqui e vai ter gente que vai ter o mesmo curso, o mesmo raciocínio, e aí ela não vai aplicar no abdômen superior. Que não é só trabalhando na região que vai ter resultado, a gente precisa entender a causa do problema, tá bom? Então é o seguinte, tem um resultado aqui, mesmo se ela não tiver o abdômen triste, eu também posso trabalhar essa parte de sustentação, porque um pouquinho que eu faço aqui, ó, eu já consigo ver grande diferença no abdômen inferior. Então eu vou ter a reguinha, que eu vou colocar aqui quantas áreas vão dar, beleza? Aqui deu uma, né? Uma um pouquinho grande, mas deu uma. Qual que é a regra, gente? Se eu tenho mais de 4 áreas, eu não posso desperdiçar energia para mim poder ter a apoptose e uma neocolagênese intensa. Então, o que a gente explica no treinamento oficial? Divide o abdômen no meio, porque aí eu vou ter menos áreas aqui, tá vendo? Eu risco aqui essa região, risco aqui essa região, e aí o que eu faço? Eu vou determinar em cada área dessa qual que é o tempo que eu vou trabalhar. Então, muitas vezes, né, a gente, quando tem mais tempo, a gente utiliza 4 minutos aqui nessa região, muitas vezes 2 minutos aqui. Porque é uma aplicação clássica. E aí eu venho aqui, sei dessa necessidade de eu trabalhar o abdômen inferior, e aí eu trabalho aqui pelo menos 2 minutos. Aí o que acontece? O foco da minha cliente é gordura localizada, então a divisão de tempo aqui está correta, não está errado. Só que o que eu percebi na avaliação? Que eu preciso trabalhar mais essa parte inferior do que a gordura localizada. Então, dependendo da minha avaliação e da minha conversa com ela, o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente inverter isso aqui, tá? O nosso foco agora vai ser a parte do abdômen superior. Então, aqui eu vou ficar mais tempo, aqui eu vou ficar menos tempo. Então, esse seria as duas, né? Eu faria do mesmo jeito as bolinhas, dividiria o tempo. Esse aqui é o que eu explico no treinamento oficial. Outra coisa que eu explico também é falando o quê? Gente, 8 passadas da criofrequência equivalem a 10 minutos de uma radiofrequência convencional. Isso você vai ter neocolagênese e você vai ter lipólise, tá? 8 passadas lentas, com 8 passadas. E a informação que 2 minutos faz lipólise e neocolagênese e com 4 minutos a gente trabalha a lipólise, a neocolagênese, a contração de colágeno e também trabalha a parte da apoptose. Então é lógico que você fica mais tempo numa região para ter mais resultado. Isso é claro, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui é que em 20 minutos, se eu tiver 20 minutos para trabalhar e quero mostrar aquela foto de antes e depois e aquele resultado de 24 sessões, eu preciso tirar o UOL dela e ela não está comprometida. Às vezes ela até está comprometida, mas a gente percebe essa necessidade de trabalhar a parte estrutural, de repente junto com o CrioFocus, eu posso trabalhar os dois juntos, não tem problema nenhum, junto com o Grego e junto às outras terapias. Isso aqui é uma infinidade de possibilidades. Então, o que é importante? A gente conseguir entender quais são as áreas que vão sustentar e vai fazer esse remodelamento tridimensional. Se você fizer a aplicação normal da frequência, muitas vezes a gente vai riscar onde tem volume, tá? Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento do que é edema, do que é colágeno estrutural e acha que tudo é gordura e acaba não tendo um resultado tão bom, mesmo que você está com o melhor recurso, né, tecnológico e terapêutico na mão, né, precisa entender realmente o que é esse volume para saber como que você vai tratar. Olha para você ver, a hora que eu trabalho fazendo um lift, tá, e uma contração do colágeno estrutural, o que eu estou fazendo aqui? Coloquei um bife para poder fritar, tem um tamanho, a hora que eu coloco ele encolhe em todas as direções, então não importa a idade, tá? Ali é uma contração de colágeno que vai acontecer essa contração independente da idade, então vai encolher o tecido. Encolher o tecido vai diminuir o volume, então você pode pegar uma pessoa jovem, pode pegar uma pessoa mais velha, que a hora que você contrair aqui, ó, e diminuir esse volume, vai refletir no abdômen inferior.
tá ok? Esse é o efeito de cinta natural que eu falo tanto, que já está comprovado que dura 3 meses, independente se o cliente está fazendo dieta ou exercício. A gente está trabalhando com colágeno estrutural profundo, que está ali no meio do tecido adiposo, tá bom? Então é o seguinte, eu viro para a cliente e falo para ela assim, olha, aqui te incomoda. Faz sentido a gente trabalhar o abdômen superior para ter efeito de cinta natural? Essa parte aqui de cima? Fazer essa estruturação? Olha aqui a diferença entre o abdômen dela, olha que eu falo para ela assim, faz sentido eu trabalhar essa região? Faz sentido? Faz, não faz? Quem vai falar que não faz? Estou avaliando meu cliente masculino. Ele, inclusive, não tem só o abdômen inferior, ele tem um abdômen alto aqui, que é muito comum do homem também, tá? Mas eu posso ter o mesmo raciocínio de aplicação e falar com ele aqui, ó, faz sentido eu trabalhar essa parte de cima do abdômen? Você acha que melhora? Olha aqui, ó. Olha que melhora. Se eu trabalhar essa parte, né? Então, o que acontece? Quando eu trabalho, tá? Não só numa região pequenininha para ter frequência, mas eu trabalho de forma estratégica para poder trabalhar esses pontos de sustentação, todo o abdômen melhora, todo o abdômen dá uma desenhada, porque o meu foco é na modelagem. Eu falo sempre para vocês fazerem, colocar o cliente na frente do espelho, tirar a foto, né? Isso é uma metodologia de avaliação. Mostra que quando você trabalha aqui, ó, o intercostal, o que vai acontecer? Vai ajudar nessa aparência de triângulo, porque a pessoa ela quer ficar mais fininha e a maioria das pessoas, elas reclamam de abdômen e flanco. Trabalhou só abdômen e flanco, se a pessoa não for uma triângulo já, mesmo de fato, geneticamente falando, né? O que vai acontecer? Ela vai ficar com a aparência de triângulo invertido. E nem ela sabe o porquê diminuiu na fita, na foto, mas olhando ela como um todo, na parte de harmonia corporal, não está legal ainda. E ela não se sente bem nos vestidos e em tudo. E a explicação está exatamente nisso. A gente não pode olhar o cliente só num pedacinho, a gente tem que olhar o cliente como um todo. É muito interessante da gente conseguir entender o que o nosso cliente espera, o que ele precisa, para a gente ver de que maneira que a gente pode pegar o mesmo equipamento e otimizar a aplicação dele para conseguir realmente tirar o uau do seu cliente, mesmo que seja um jeito de aplicar e um protocolo que você pode criar exclusivo de entrada, tá? Que eu vejo muitas pessoas muitas vezes cobrando preços muito baixos e ficando uma hora aplicando aquela frequência, e muitas vezes o resultado nem é tão satisfatório se utilizasse esse raciocínio clínico avançado que eu estou passando para vocês aqui agora. Então, sempre olhar o cliente como um todo, tá? E mostrar como que, trabalhando essa parte estrutural, essa parte do abdômen superior, vai refletir aqui. Se você não falar isso e só fizer a aplicação, o cliente vai falar assim, gente, o que me incomoda é aqui, e ela fica aplicando aqui em cima, não vai dar resultado mesmo. E aí, sem explicar, mesmo tendo resultado, o cliente muitas vezes pode reclamar. Então eu falo da importância de vocês mostrarem para o cliente qual que é o objetivo do tratamento. O objetivo do tratamento é justamente a gente fazer toda uma remodelagem. Para quê? Para depois a gente trabalhar localizado aquilo que realmente sobrou. O que sobrou realmente é a gordura localizada. Até então o cliente já está mais comprometido, consegue aí, né, fazer uma dietinha pelo menos no dia, faz exercício físico. E aí junto a gente consegue otimizar o resultado também para a gordura localizada que responde. Para quem que serve o curso avançado? É para as pessoas que querem, além de dominar os protocolos oficiais, a pessoa também quer, né, a clínica, ela precisa de desenvolver o próprio protocolo. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam assim, André, eu tenho frequência, dá para poder combinar com um X aparelho, com outro aparelho? E aí é muito complicado da gente fazer isso de forma individualizada. E através do curso avançado, a gente tem um link, um formulário, onde você pode escolher 2 clientes para você poder mandar. E aí eu vou estar criando esse protocolo junto com você. Ali você coloca todas as informações sobre o seu cliente, tá? E também coloca quais são os recursos terapêuticos que você tem na clínica. E aí você vai ter várias variantes, né? Por exemplo, o que você tem disponível na clínica, a disponibilidade de tempo do seu cliente, né? O que ele está disposto a investir, né? Então, assim, são várias variantes para a gente poder determinar qual que seria o melhor protocolo. O que eu sempre falo, né, para todas as pessoas que compram esse curso avançado? Coloca primeiro um caso que é típico, né, na tua clínica, que você gostaria realmente de entender como que você faz a combinação de uma terapia com a outra, para aquilo ali virar o seu protocolo, com o seu nome e assim tornar a sua concorrência irrelevante.
A outra coisa que eu acho que é muito interessante é de você colocar um desafio. Algum cliente que você não conseguiu resolver aquele problema, né? Não conseguiu avançar no resultado, e ali você quer entender junto comigo, usando a acrifrequência e os recursos que vocês têm, o que é que vai acontecer. Então a gente tem essa possibilidade dentro do curso avançado, fora todo o conteúdo que está gravado na plataforma, tá? O que a gente tem gravado no conteúdo do curso avançado? Nós temos aí todo o conteúdo do curso Start. Que conteúdo é esse? Tá? Temos uma revisão da acrifrequência, onde a gente vê toda essa base da eletroterapia para a gente otimizar os resultados da acrifrequência e não fazer só a aplicação da acrifrequência de forma robotizada. A gente precisa entender como que é essa divisão de tempo, como que eu consigo otimizar os resultados da acrifrequência. Tá? Então, dominar os protocolos oficiais, gente, realmente é o primeiro passo. E esse conteúdo não poderia ficar de fora do raciocínio clínico avançado, tá? Eu não sei se vocês que estão me vendo aí, né, talvez me ver pela primeira vez, eu trouxe a acrifrequência para o Brasil e desenvolvi protocolos com presença em mais de 40 países. E todas as licenças que eu registrei, tá, elas têm a base nos protocolos oficiais. Então, dominar os protocolos oficiais é essencial. Depois disso, a gente tem uma aula da Graziele, que é professora de faculdade, que vai explicar toda essa base da eletroterapia, tanto de radiofrequência, quanto também de ultrassom, tá? Então, aquilo que eu falei em 15 minutos na revisão, ali você vai ter mais detalhado. Outra aula muito importante, muito requisitada, é entender como que a acrifrequência funciona, né? E os resultados da acrifrequência baseado em artigos, tá? Todo esse conteúdo, a partir do momento que você já tem o Start, ele já está lá, tá? Outro conteúdo que eu coloquei também foi todos os vídeos do aplicativo, né, que é do treinamento oficial da Body Health, onde que você coloca lá, quero aplicar acrifrequência no abdômen, você vai ter o vídeo do abdômen, quero aplicar acrifrequência no rosto, né, no intercostal, em qualquer região do corpo. Ali você tem 42 vídeos, tá, de como utilizar a acrifrequência, fora o Rainful também. Então, realmente, é muito conteúdo de base para vocês conseguirem ter conhecimento para desenvolver, né, o raciocínio clínico avançado de vocês. Um ano de acesso. Nesse um ano de acesso vocês têm 12 mentorias para dominar os protocolos oficiais e mais 12 mentorias que é para o raciocínio clínico avançado. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha.